Olá, e já pensou num futuro onde diferentes inteligências artificiais, cada uma de uma empresa com sua própria tecnologia, pudessem simplesmente conversar? E colaborar para resolver tarefas complexas para a gente, como, sei lá, planejar uma viagem inteira, combinando voos, hotéis e passeios automaticamente. Como elas fariam para se entender? Pois é, esse é um desafio enorme. E é exatamente aí que entra o protocolo Agent to Agent, ou A2A, né? Hoje, a gente vai investigar a fundo a versão 0.2.1 desse padrão, que tenta ser justamente essa linguagem comum, digamos assim, para IAs colaborarem. Interessante. Então, a nossa missão aqui é sacar como o A2A deixa um agente descobrir o que o outro faz, combinar como vão trocar figurinhas, texto, arquivos, dados, gerenciar essas tarefas conjuntas e fazer tudo isso de forma segura e o ponto-chave, sem que um precise fuçar no código do outro, certo? Exatamente. A colaboração é baseada no que cada um declara que sabe fazer e não nos seus segredos internos, né? Nossa fonte para essa conversa é a documentação técnica oficial da especificação do A2AV0.2.1. É bem detalhada. Legal, então vamos desbravar isso. Os conceitos principais, como a comunicação rola por baixo dos panos, a tecnologia de transporte, o formato dos dados, a segurança, por que o tal do Agent Card é tão importante para um agente achar o outro, os tipos de dados que eles trocam e os jeitos diferentes de interagir, como receber atualizações ao vivo ou notificações. Vamos lá? Vamos começar pelo problema raiz, então. Hoje, o mundo da IA tem muitos silos, né? Agentes feitos por empresas diferentes, com tecnologias diferentes que não se falam. É como ter várias ferramentas ótimas na caixa, mas sei lá, nenhuma chave de fenda encaixa no parafuso da outra. Como fazer essa turma trabalhar junta? Vem o A2A tentando ser o adaptador universal. A ideia é criar essa interoperabilidade, permitir que um agente peça ajuda para outro, delegue tarefas, troque informações importantes, descubra quem sabe fazer o quê. É isso. Isso. E com flexibilidade. Às vezes você precisa de uma resposta rápida, algo síncrono, né? Outras vezes a tarefa demora e você quer ir recebendo atualizações aos poucos, que é o streaming, ou só ser avisado quando terminar, de forma assíncrona. O A2A tenta cobrir tudo isso, sabe? Sempre com foco em segurança e, como a gente falou, sem expor o funcionamento interno. Isso é crucial para a confiança e para não criar dependências tecnológicas muito rígidas. Isso me lembra os princípios que guiaram a criação do A2A. Coisas como simplicidade, né? E utilizar padrões que todo mundo já usa na web, como HTTP, formato JSON RPC 2.0, Server Sent Events para streaming. Faz sentido para facilitar a adoção. Exato. E um foco muito grande no mundo empresarial. Segurança, privacidade, rastreabilidade, tudo pensado para se encaixar nas práticas que as empresas já têm. Outro ponto fundamental é o design async first, ou seja, pensar primeiro nas tarefas que demoram e podem envolver espera por humanos. Isso torna o protocolo mais robusto para cenários reais, eu acho. E a tal da execução opaca, que a gente já mencionou. Eu colaboro com você baseado no que você diz que faz, sem precisar saber como você faz. Isso parece poderoso para criar sistemas complexos, com peças de diferentes fornecedores, né? Sem dúvida. Garante flexibilidade e evita que todo mundo precise usar a mesma tecnologia interna. É uma ideia bem forte. Ok, vamos então conhecer os personagens dessa história. De um lado, quem começa a conversa, o A2A Client. Do outro, quem responde, o agente remoto, o A2A Server. Simples assim. Basicamente, sim. E a peça central para que eles se encontrem é o Agent Card. Pense nele como um super cartão de visitas digital do agente. Ele diz quem é o agente, a identidade dele, o que ele sabe fazer, as skills ou habilidades, onde encontrá-lo na rede, o endereço, o endpoint e, muito importante, como você precisa se autenticar para poder falar com ele. Entendi. É tipo o perfil do LinkedIn do agente, com endereço e instruções de contato. E a conversa em si, como ela acontece na prática? A conversa é feita de messages, são as mensagens trocadas. Cada mensagem tem um papel. User, para quem pergunta, que é o client, e agent, para quem responde, o server. E dentro de cada mensagem vem as parts, que são os pedaços de conteúdo. E essas partes podem ser o quê? Só texto? Fiquei curioso. Não só pode ser texto puro,
né, a text part, pode ser um arquivo, a file part, que pode vir com os dados junto em Base64 ou só um link para baixar, uma URI. E pode ser também dados já estruturados em formato JSON, a data part. Isso dá uma flexibilidade bem grande para trocar vários tipos de informação. Certo. E quando um agente pede para o outro fazer algo, tipo uma tarefa, como organizar esse trabalho? Aí entra a task, a tarefa. É a unidade fundamental de trabalho. Pense nela como um job ou um projeto específico que o agente server assume, sabe? Cada task tem um ID único para ser acompanhada e um status que vai mudando. Recebida, trabalhando, preciso de mais informação, concluída, falhou, etc. Tem todo um ciclo de vida. E os resultados concretos dessa tarefa? Tipo um documento que foi gerado, uma imagem, os dados finais que eu pedi. Esses são os artifacts. São os produtos tangíveis que a task gera. Podem ser vários por tarefa. E para aquelas interações mais dinâmicas que você mencionou antes? Receber atualizações em tempo real, por exemplo. Como funciona? Ah, sim. Para isso, temos o streaming, que usa uma tecnologia chamada Server Sent Events, ou SSE. É como se o servidor deixasse um canal aberto com o cliente e fosse mandando atualizações assim que elas acontecem, de forma incremental. Comecei a trabalhar, gerei um pedaço do relatório, concluí. Legal. E para tarefas muito longas, que o cliente não pode ficar conectado esperando? Exato. Para esses casos, tem as push notifications. Aí o servidor que avisa o cliente ativamente, tipo, olha, terminei, ou, ops, preciso de uma informação sua. Ele faz isso chamando um endereço pré-combinado do cliente, um webhook. Legal, esses parecem ser os blocos de construção principais. Agora, descendo um pouco mais para o nível técnico, como a comunicação realmente trafega na rede? Qual o protocolo? A base é o bom e velho HTTP, ou melhor, HTTPS por segurança, claro. A especificação exige o uso de HTTPS em produção, não tem como fugir. O endereço exato para onde o cliente manda as requisições está lá no agent card do servidor. E o formato dos dados dentro dessas requisições HTTP? É tipo um JSON qualquer? É usado o padrão JSON RPC 2.0. É um jeito bem estabelecido de fazer chamadas de procedimento remoto usando JSON. Todas as requisições e respostas seguem esse formato, com exceção do streaming SSE, que tem um encapsulamento próprio por causa do Text Event Stream, mas o conteúdo dentro de cada SSE ainda é uma resposta JSON RPC completa. A ideia é usar o que já funciona bem na web, né? Sem inventar muita roda. Entendi. E falando em streaming, como funciona esse encapsulamento da SSE? Você disse que o conteúdo é JSON RPC. Mas como ele é enviado? Com status HTTP 200, ok, normal, mas com o content type indicando text event stream. A partir daí, o corpo da resposta vira um fluxo de eventos SSE. Cada evento tem um campo data e o valor desse campo é um objeto JSON completo que representa uma resposta JSON RPC 2.0. Entendi. Fica um fluxo contínuo de respostas JSON RPC, basicamente. Agora, um ponto super crítico. Segurança. Como o A2A garante que essa conversa entre agentes seja segura? Ninguém quer um agente se passando por outro ou vazando dados, certo? Com certeza, esse é um ponto nevrálgico. A filosofia do A2A aqui é tratar os agentes como aplicações empresariais normais e confiar nas práticas de segurança web que já existem e são bem entendidas. Um detalhe importante, a identidade do cliente, quem está chamando, não vai dentro da mensagem JSON RPC em si, no payload, mas sim na camada de transporte HTTP, nos cabeçalhos headers. Ah, então a autenticação acontece no nível do HTTP, como a gente já faz com APIs normais, usando headers tipo Authorization. E o HTTPS é obrigatório para proteger a comunicação toda. Exatamente. O HTTPS com TLS 1.2 ou superior é mandatório em produção para criptografar tudo que vai e vem. E o processo de autenticação do cliente funciona mais ou menos assim. Primeiro, ele olha no agent card do servidor para ver quais métodos de autenticação são aceitos. O card lista isso de forma padronizada, usando nomes como bearer para tokens OAuth 2.0, API Key para chaves de API, OpenID Connect, etc., espelhando um pouco o que se vê em especificações OpenAPI. E depois de descobrir como se autenticar, o cliente tem que conseguir a credencial necessária, certo? Tipo, obter o token ou a chave de API. Sim,
E esse passo acontece fora de banda, como eles chamam. Ou seja, o protocolo A2 já não define como o cliente obtém essa credencial. Ele pode pegar de um cofre de segredos, fazer um fluxo OAuth2 com um servidor de identidade, pode ser um processo manual, enfim, depende do cenário. O A2 já só diz que, uma vez que o cliente tem a credencial, ele precisa enviá-la no cabeçalho HTTP apropriado como Authorization Bearer Token, ou XAPI Key chave em toda requisição A2A que fizer para o servidor. Entendi. E o servidor A2A, o que ele precisa fazer do lado dele? Bom, o servidor tem a responsabilidade de validar essa credencial em cada requisição que chega, comparando com o que ele mesmo declarou que exige no Agent Card dele. Se a autenticação falhar, ele deve responder com os códigos HTTP padrão 401 unauthorized, se a credencial estiver faltando ou for inválida, 403 forbidden, se a credencial for válida, mas aquele usuário não tiver permissão. E, importante, no caso do 401, ele deve incluir o cabeçalho www authenticate para dizer para o cliente qual tipo de credencial ele estava esperando para ajudar o cliente a corrigir. Faz todo sentido. E tem um caso especial que você mencionou antes, né? Se o agente precisar de outra credencial no meio da tarefa. Tipo, para acessar um outro sistema em nome do usuário. Ah, sim, a In-Task Authentication. É um cenário interessante. Imagina que o agente A2 precisa acessar, sei lá, o Google Drive do usuário para salvar um arquivo como parte da tarefa. Ele não tinha essa permissão inicialmente quando a tarefa começou. Nesse caso, o agente muda o estado da task A2 para Auth Required e avisa na mensagem de status: olha, preciso de permissão para o Google Drive para continuar. O cliente, então, percebe isso, guia o usuário para dar essa permissão, de novo, um processo fora de banda, talvez um pop-up OAuth, obtém a credencial necessária e a envia para o agente numa mensagem seguinte para a tarefa poder prosseguir. Entendi a lógica. É uma forma de lidar com permissões adicionais dinamicamente. E, depois que o servidor sabe quem é o cliente, a autenticação, como ele decide o que esse cliente pode fazer? Autorização. Tipo, pode usar essa skill, mas não aquela. Identidade que foi autenticada via HTTP e verificar se ela tem permissão para, por exemplo, chamar uma skill específica que foi solicitada, executar uma ação naquela task, como cancelar ou acessar certos tipos de dados. Pode envolver verificar escopos de um token OAuth, checar grupos de usuários, políticas internas da empresa, enfim. A regra de ouro aqui que a especificação reforça é sempre seguir o princípio do menor privilégio, dar só as permissões estritamente necessárias para realizar a tarefa. Ok, faz sentido. Voltando ao Agent Card. Ele realmente parece a pedra fundamental para tudo começar, para a descoberta. Como um agente encontra o card de outro? Existem algumas formas principais. Uma é um padrão da web chamado Well-Known URI. O cliente pode tentar acessar um endereço fixo como https domínio.do.agente wellknownagent.json. É uma convenção. Outra forma é consultar catálogos ou registros de agentes, que podem ser internos de uma empresa ou públicos de uma comunidade. E claro, um cliente pode simplesmente ser configurado manualmente com o endereço do card, ou até com o conteúdo dele já embutido. E esses cards podem ter informações sensíveis, né? Como o endereço exato, talvez detalhes das skills. Como proteger o próprio card? Sim, é um ponto importante. Se o card contiver detalhes que não deveriam ser públicos para qualquer um, o próprio endereço web, o endpoint onde ele é servido, precisa ser protegido. Pode ser com autenticação mútua, TLS, MTRS, restrições de rede, só IPs confiáveis acessam, ou exigindo algum tipo de login para baixar o card. E uma recomendação forte da especificação é: não coloque segredos como chaves de API fixas diretamente no card em texto puro. Isso seria um risco enorme. É muito mais seguro usar esquemas onde o cliente obtém as credenciais dinamicamente, fora de banda, como falamos. Certo. Segurança em camadas, desde a descoberta. E o que tem de mais importante dentro de um Agent Card? Sem listar campo por campo exaustivamente, quais são as informações essenciais que ele precisa ter? Essencialmente, ele precisa dizer quem é o agente, tipo um nome e uma descrição legíveis,
como chegar nele, a URL base do serviço Atway, que tem que ser HTTPS em produção, o que ele sabe fazer, que é a lista de skills ou habilidades, e como se autenticar para falar com ele, que são os security schemes, quais métodos são suportados, e security, quais são obrigatórios. Além disso, ele informa as capacidades opcionais que suportam, como streaming ou push notifications, e quais tipos de dados ele geralmente aceita na entrada, default input modes, e produz na saída, default output modes, usando mime types. E as skills são bem detalhadas, imagino, para o cliente saber o que pedir? Sim, cada skill listada tem seu próprio ID único, nome, descrição, que pode até usar formatação Markdown para ficar mais claro, exemplos de uso para ajudar o cliente a formular a pergunta, e pode até especificar tipos de entrada, input modes, e saída, output modes, diferentes dos padrões gerais do agente, só para aquela skill específica. Isso ajuda muito o cliente a entender exatamente o que pedir e como. E tem um campo booleano interessante, Supports Authenticated Extended Card, que indica se o agente oferece um card ainda mais detalhado para clientes que já se autenticaram primeiro. Isso do card estendido é curioso. Quer dizer, ele pode dar mais detalhes sobre o que faz só para quem já provou quem é. Interessante para casos mais sensíveis. O exemplo do agente de rotas que tem na especificação ajuda a ver isso na prática, né? Como tudo isso se junta. Exatamente. Aquele exemplo do GeoSpatial Route Planner Agent é ótimo para concretizar. Mostra um agente com nome, descrição detalhada do que faz, a URL do serviço, quem é o provedor, Example GeoServices Inc., versão 1.2.0. Nas capacidades, ele diz que suporta streaming e push notificações. Na segurança, ele declara que exige autenticação via OpenID com Google e requer os escopos OpenID Profile e e-mail. Define que por padrão recebe JSON ou texto, TextPlain, e devolve JSON ou imagem PNG. E as skills dele? Aí ele lista as skills, como Route Optimizer Traffic, com tags tipo Maps, Routing, exemplos como planejar rota de X para Y evitando pedágios e modos de entrada e saída específicos se precisar. Tem outra skill, Custom Map Generator, e ele termina indicando Supports Authenticated Extended Card True, ou seja, ele tem sim um card mais completo disponível para quem se autenticar. Ver o exemplo ajuda a amarrar os conceitos, né? Com certeza fica bem mais palpável. Agora, vamos falar dos dados que voam para lá e para cá na conversa. Já falamos da Task, Message, Port, Artifact. Tem mais algum detalhe importante sobre eles que a gente precise saber? Sobre a task, vale reforçar que ela sempre tem um task status, que é um objeto que contém o estado atual da tarefa, um enum, tipo submitted, working, input required, completed, failed, cancelled, etc. E geralmente uma mensagem textual opcional do agente explicando esse status, mais um timestamp. É como a gente se comunica sobre o andamento da tarefa. E tem estados que são terminais, tipo completed, failed, cancelled, rejected, que indicam que a tarefa acabou. E as partes dentro da Message ou do Artifact? A flexibilidade é o ponto principal. Sim, a flexibilidade é a chave. O importante é lembrar que são uma união de tipos, union type, pode ser texto puro, text part, pode ser um arquivo, file port, seja com dados em base 64 dentro do objeto file with bytes, ou um link URI no file with URI, ou podem ser dados estruturados em JSON, data part. E todos esses tipos de part podem ter um campo de metadata opcional para informações extras. Para arquivos file port, a especificação recomenda fortemente incluir o nome, name e o tipo MIME, para quem recebe saber o que fazer com aquilo. Certo. E para as push notifications, como o cliente diz para o servidor onde e como mandar a notificação quando a tarefa atualizar? O cliente envia um objeto chamado push notification config. Ele é bem direto. Contém a URL do webhook do cliente, onde ele quer receber a notificação, e essa URL tem que ser HTTPS, obrigatoriamente, um token opcional, que o servidor deve incluir na chamada de volta para o cliente poder validar se a chamada é legítima, tipo um segredo compartilhado, e, interessantemente, pode conter um objeto Authentication que descreve como o servidor A2A deve se autenticar ao chamar o webhook do cliente. Opa, peraí. Autenticação mútua para notificações push. O servidor também pode ter que se autenticar no cliente?
Exatamente. O cliente pode exigir que o servidor se autentique para entregar a notificação, usando um token bearer ou outra credencial. Isso adiciona uma camada extra de segurança para o webhook do cliente, para ele ter certeza que foi mesmo o servidor A2A que chamou. O objeto Push Notification Authentication Info detalha isso, mas a especificação alerta para ter cuidado ao usar credenciais estáticas aqui, especialmente se envolverem segredos. Entendi. Bem robusto. E como o cliente configura isso? Ele manda essa Push Notification Config quando? Ele pode mandar junto com a primeira mensagem, usando o método Message Send ou Message Stream, dentro de um campo opcional de configuração, ou ele pode usar métodos RPC específicos para isso depois que a tarefa já começou. Tem o Tasks Push Notification Config Set para definir ou atualizar a configuração e o Tasks Push Notification Config Get para consultar a configuração atual para uma dada tarefa. E claro, tudo isso só funciona se o Agent Card do servidor indicar que ele suporta Push Notifications no campo capabilities.pushNotifications, que tem que ser true. Certo. Para fechar essa parte dos objetos de dados, vamos recapitular rapidinho o formato JSON RPC que eles usam. É uma requisição com JSON RPC.2.0, o nome do método, A2A, os paramos como um objeto e um ID para identificar a chamada. Exato, e uma resposta que devolve o mesmo ID para você saber qual requisição ela responde, e ou um campo result, com resultado em caso de sucesso, o conteúdo varia conforme o método, ou um campo error com detalhes da falha, código, mensagem, dados opcionais. São mutuamente exclusivos, ou result ou error, nunca os dois. É um padrão simples e bem eficaz para chamadas remotas. Beleza. Agora a parte da ação. Como o cliente realmente faz coisas? Quais são os comandos, os métodos RPC principais que o A2A define? O mais básico, digamos assim, é o Message Send. Você simplesmente manda uma message para o servidor. Serve tanto para iniciar uma nova tarefa, quanto para mandar mais informações ou uma resposta para uma tarefa que já existe, por exemplo, se o servidor pediu mais input. É ideal para interações que você espera que sejam rápidas e síncronas, ou quando o cliente não se importa em ficar perguntando de tempos em tempos, já acabou, usando outro método, o Tasks Get. E para quem não quer ficar perguntando e prefere receber as atualizações na hora. Aí tem o Message Stream, a requisição é parecida com o Message Send, você manda a mensagem inicial nos params, só que se o servidor suportar streaming, ou seja, agentcard.capabilities.streaming igual a true, ele responde com aquele HTTP 200 OK e content type test event stream, abrindo o canal SSE que falamos. A partir daí, o cliente fica só escutando nesse canal e recebendo as atualizações. Mudei o status da tarefa para working, gerei um artefato novo, o status agora é input required, terminei, tudo como eventos nesse stream sem o cliente precisar pedir de novo. Parece bem mais eficiente para tarefas que podem demorar um pouco ou que têm resultados parciais, né? E o que vem exatamente nesses eventos do Stream SSE? Cada evento data no stream contém uma resposta JSON RPC completa. O result dessa resposta pode ser várias coisas. Dependendo do que aconteceu no servidor, pode ser uma message completa do agente, pode ser um task representando o estado atual, pode ser um Task Status Update Event, que só informa a mudança de status da tarefa, com o ID da tarefa, o novo status e um booleano final para dizer se é o último status, ou pode ser um Task Artifact Update Event, que envia um artefato novo ou um pedaço dele, indicando o ID da tarefa, o artefato, se é para anexar, append true, e se é o último pedaço, last junk true. Entendi. Bem flexível para diferentes tipos de atualização. E se o cliente iniciou uma tarefa com um message send, sem streaming? Ou se o stream caiu no meio? Ou se ele recebeu uma push notification dizendo, terminei? Como ele pega o resultado final ou o estado atualizado da tarefa para saber o que aconteceu? Para isso serve o Task Get. É um método bem simples. O cliente só precisa passar o ID da tarefa que ele quer consultar e, opcionalmente, quanto histórico de mensagens ele quer receber de volta. O servidor responde com o objeto task completo, contendo o status mais recente, todos os artefatos gerados até o momento e o histórico se pedido. É o jeito padrão de consultar o estado de uma tarefa sob demanda. E se o cliente mudar de ideia no meio da execução? Tipo, cancele essa tarefa, não preciso mais. Tem um método para isso também.
O task cancel. O cliente chama esse método passando o ID da tarefa que ele quer cancelar. O servidor tenta interromper a execução da tarefa. Se conseguir, ele geralmente atualiza o status da task para cancelled. O método retorna o objeto task atualizado. É importante notar que o cancelamento é uma solicitação, não uma garantia, né? A tarefa pode já ter terminado ou pode estar num estado que não permite cancelamento. Ou o servidor pode simplesmente não conseguir parar o processo interno a tempo. Mas é o jeito de tentar. Ok. Já falamos dos métodos para configurar push notifications. O tasks push notification config set e o get. E se a conexão do stream message stream cair por algum motivo, tipo um problema de rede? Tem como o cliente se reconectar para não perder as atualizações seguintes? Sim, tem um método para isso, o task resubscribe. O cliente chama esse método passando o ID da tarefa para qual ele quer se reinscrever no stream. Se o servidor ainda tiver aquela tarefa ativa e suportar streaming, ele responde da mesma forma que o message stream original, com HTTP 200 OK, content type, text/event stream e começa a enviar os eventos SSE daquele ponto em diante. Um detalhe importante é que o comportamento sobre os eventos que podem ter sido perdidos durante a desconexão não é estritamente definido na especificação. Pode depender da implementação do servidor se ele tenta reenviar algo ou não. Entendi. É mais para continuar recebendo do que para recuperar o que perdeu. E por último, aquele caso especial do card estendido que você mencionou antes. Como o cliente pega ele? Ah, sim. O Agent Authenticated Extended Card. Esse é diferente, atenção. Não é um método JSON-RPC chamado via post com o corpo JSON. É um endpoint HTTP GET normal. Se o Agent Card público, o não autenticado, tiver o campo Supports Authenticated Extended Card como True, o cliente pode, depois de se autenticar com sucesso usando um dos esquemas definidos no card público, fazer uma requisição HTTP GET para uma URL relativa à URL base do agente, geralmente agentcard.url. Agent Authenticated Extended Card. A resposta, se a autenticação for válida e o servidor suportar, será um objeto Agent Card, presumivelmente com mais detalhes que o público. Se der erro, não autenticado, não encontrado, etc., ele retorna códigos HTTP de erro padrão 401, 403, 404, 5x. Entendido. É um GET autenticado para pegar mais metadados. E quando algo dá pau numa chamada RPC normal, tipo um message send ou tasks get, como os erros são sinalizados na resposta JSON-RPC? O A2A usa a estrutura de erro padrão do JSON-RPC 2.0, como falamos. A resposta JSON-RPC terá o campo result como nulo e terá um campo error. Esse campo erro é um objeto que contém um code, número inteiro, uma message descritiva do erro e, opcionalmente, um campo data com informações adicionais sobre o erro, que pode ser qualquer tipo de valor JSON. O A2A usa os códigos de erro padrão do JSON-RPC, na faixa -32700 a -32600, para erros genéricos como parse error, invalid request, method not found, invalid params, internal error. E ele define códigos de erro próprios também, né? Para problemas específicos do A2A. Sim, ele reserva uma faixa de códigos de -32.000 a -32099 para erros específicos do protocolo A2A. Por exemplo, -32.001 task not founder, se o ID da tarefa passado não existe. -32.002 task not cancelable error, se tentou cancelar uma tarefa que já está num estado terminal. -32.03 push notification not supported error, se tentou configurar push num servidor que não suporta. -32.04 unsupported operation error, para operações opcionais não implementadas. -32.06 content type not supported error, se o cliente enviou um tipo de dado numa parte que o servidor não aceita. -32.06 invalid agent response error, se a resposta interna do agente para o servidor A2A foi inválida. E o campo data nesses erros pode conter detalhes mais estruturados para ajudar o cliente a entender o problema. A especificação também traz exemplos de fluxos completos, né? Mostrando como seria uma conversa ponta a ponta para diferentes cenários. Isso deve ajudar bastante quem for implementar. Sim, a seção Common Workflows and Examples é bem útil para isso.
Ela ilustra com exemplos de requisições e respostas JSON como seria um fluxo para obter o agent card autenticado, como seria uma execução básica assíncrona usando message send e tasks get para polling, como seria uma execução com streaming usando message stream e recebendo eventos SSE, como lidar com uma interação multiturno quando a gente precisa de mais informações, o estado input required, como configurar e usar push notification e também exemplos de como trocar arquivos, upload, download via file part e dados estruturados via data part. Não precisa decorar os JSONs, mas ver a sequência das chamadas ajuda a entender como as peças se encaixam na prática. Legal. E tem outro protocolo que às vezes surge nessa conversa de colaboração entre IAs, o tal do MCP, Model Context Protocol. Qual a diferença entre A2A e MCP? Eles são concorrentes ou se complementam? Ótima pergunta. Eles são definitivamente complementares, não concorrentes. Pense assim, o MCP foca em como um modelo de IA ou um agente interage com ferramentas, APIs e fontes de dados externas. Sabe quando você descreve uma função, uma API para o chat GPT ou outro LLM poder usar para buscar informações ou executar ações no mundo real? Isso está muito mais para o lado do MCP. É sobre como um agente usa um recurso específico, como ele conversa com uma ferramenta. Entendi. O MCP é mais sobre o agente acessando um mundo exterior através de ferramentas definidas. E o A2A, então? O A2A foca em como agentes diferentes e independentes, que podem ser de fornecedores distintos, com tecnologias internas diferentes, conversam e colaboram entre si, como se fossem colegas de trabalho delegando tarefas ou pedindo ajuda um para o outro. É sobre como um agente faz parceria ou delega um trabalho para outro agente, tratando esse outro agente como uma caixa preta que oferece certas capacidades descritas no Agent Card. Ah, então um agente poderia usar A2A para pedir ajuda a outro agente e esse segundo agente, para cumprir a tarefa, poderia internamente usar MCP para falar com várias ferramentas e APIs. Exatamente. Esse é um cenário perfeitamente possível e até provável. O A2A lida com a comunicação interagente e o MCP lida com a comunicação agente-ferramenta. São níveis diferentes e complementares de interação no ecossistema de IA. Entendido. Agora ficou bem clara a diferença. Um é agente-ferramenta, MCP, o outro é agente-agente, A2A. Para a gente ir fechando, podemos talvez recapitular rapidinho os pontos-chave de segurança que foram mencionados ao longo da conversa? Parece um tema bem central e importante nesse protocolo. Com certeza, segurança permeia tudo aqui. Os pilares principais que a gente viu são: primeiro, transporte seguro. Uso obrigatório de HTTPS com o TLS 1.2 Plus em produção para criptografar toda a comunicação. Segundo, autenticação, feita na camada HTTP usando mecanismos padrão da web, Beer Token, API Key, OAuth, OpenID Connect, etc., com o Agent Card declarando que é necessário as credenciais sendo obtidas fora de banda. Terceiro, responsabilidade do servidor. O servidor A2A tem que validar a autenticação em toda chamada recebida. Quarto, autorização. Após autenticar, o servidor aplica suas próprias políticas para decidir o que aquele cliente pode fazer, sempre buscando o princípio do menor privilégio. Certo. Esses cobrem a comunicação principal. E tinha mais coisa, né? Sim. Quinto, segurança de push notification. Validar a URL do webhook do cliente, tem que ser HTTPS, usar a autenticação mútua se configurado, o servidor se autentica no cliente, e o cliente validar o token opcional enviado pelo servidor. Sexto, validação rigorosa de entradas. O servidor deve validar cuidadosamente todos os parâmetros recebidos nas chamadas RPC e o conteúdo dentro das partes das mensagens para evitar ataques. Sétimo, gerenciamento de recursos, pensar em coisas como rate limiting para evitar abuso. E oitavo, claro, privacidade de dados, garantir que os dados trocados entre os agentes sejam tratados de acordo com as políticas de privacidade aplicáveis. É um conjunto abrangente de considerações. Ufa, bastante coisa para garantir a confiança mútua. Então, resumindo a ópera, o A2A é essa tentativa séria de criar uma língua franca padronizada para que diferentes IAs de diferentes criadores
possam colaborar de forma segura e eficaz, sem precisar de um tradutor universal complicado ou de conhecer os detalhes internos uma da outra. É isso. Exatamente. O foco é na descoberta mútua, com o Agent Card sendo a chave, no gerenciamento estruturado da interação, com tasks, messages e seus ciclos de vida, no suporte a diferentes ritmos e estilos de conversa, síncrono, streaming via SSE, push via webhooks, e tudo isso se apoiando em tecnologias web que já são bem conhecidas, testadas e amplamente usadas na indústria. Isso me deixa pensando. Se esse princípio da execução opaca pegar mesmo, onde os agentes colaboram sem precisar abrir o capô um para o outro, que tipo de aplicações super complexas, talvez distribuídas, a gente poderia ver surgindo? Coisas que hoje são inviáveis porque exigiriam integrar sistemas muito diferentes de forma muito profunda e frágil. Imagina um ecossistema de agentes especialistas, cada um fazendo sua parte, colaborando via A2A para resolver um problema maior. É um potencial enorme, sem dúvida. Abre portas para sistemas muito mais modulares, flexíveis e talvez até resilientes. Mas, claro, levanta outra questão, né? Como fica a confiança nesse cenário? Se você está colaborando com uma caixa preta, mesmo que ela siga o protocolo A2A direitinho, quais são as implicações quando algo dá errado ou o resultado não é exatamente o esperado? Como depurar, como garantir alinhamento? É um equilíbrio interessante entre a flexibilidade da opacidade e a necessidade de transparência e confiança que a gente ainda vai ter que navegar e aprender a lidar conforme essa tecnologia evolui. É um campo fascinante para acompanhar.